Through the prophet Joseph Smith, the Por meio Lord do profeta Joseph Smith, o Senhor revelou algumas coisas sobre a nossa vida pré-mortal. there we existed Lá existíamos como filhos espirituais de Deus. because God desired. Uma vez que Deus desejava ajudar seus filhos a progredir, He decided to Ele decidiu criar uma terra na qual poderíamos receber um corpo, aprender por meio de experiência, develop divine desenvolver atributos divinos and be proven. e ser provados para ver se guardaríamos os mandamentos de Deus. Those who qualified were Aqueles que se qualificassem teriam um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. to establish the conditions of this Para estabelecer as condições deste plano divino, Deus escolheu seu Filho unigênito para ser nosso Salvador. Lúcifer, suggested que sugeriu uma alternativa que destruiria o arbítrio do homem, became Satan tornou-se Satanás cast down, e foi expulso. banished to the earth and denied the privilege Banido para a terra e privado do privilégio da vida mortal, a Satanás foi permitido tentar, enganar e cegar os homens e levá-los cativos segundo a sua vontade. Sim, todos os que não derem ouvidos à voz de Deus. essential to God's great plan Algo essencial do grande plano de Deus para o crescimento de seus filhos na mortalidade era que eles tivessem oposição em todas as coisas. just as our physical Assim como nossos músculos físicos não podem ser desenvolvidos ou preservados sem que haja um esforço contra a lei da gravidade, o crescimento na mortalidade exige que o homem enfrente as tentações de Satanás e outras oposições da mortalidade. most important for Algo extremamente importante para o crescimento espiritual é a responsabilidade dada por Deus de escolhermos entre o bem e o mal. Aqueles que escolhessem o bem progrediriam em direção ao seu destino eterno. those who chose evil Aqueles que escolhessem o mal, algo que ocorre com todos nas várias tentações da mortalidade, precisariam de ajuda para obter a salvação, algo que um Deus amoroso tinha em mente para oferecer. by far God's Sem dúvida, mortal help o auxílio mais poderoso dado por Deus para a mortalidade foi o envio de um Salvador, Jesus Cristo, que sofreria para pagar o preço e conceder perdão pelos pecados dos quais nos arrependemos. and glorious atonement Essa expiação misericordiosa e gloriosa explica por que a fé no Senhor Jesus Cristo é o primeiro princípio do Evangelho. his atonement brings Sua expiação efetua a ressurreição dos mortos and it atones e expia os pecados do mundo, erasing apagando todos os pecados dos quais nos arrependemos e dando ao nosso Salvador poder para nos socorrer em nossas enfermidades mortais. beyond that glorious Além do glorioso modo pelo qual os pecados que cometemos são apagados e perdoados, o plano de um pai e um filho amorosos fornece muitas outras dádivas para nos proteger, including incluindo a proteção do pecado desde o início de nossa jornada mortal. our mortal life all Nossa vida mortal sempre começa com um pai e uma mãe. ideally both No melhor dos casos, ambos estão presentes com diferentes dons para guiar nosso crescimento. if not their absence Se eles não estiverem, sua ausência é parte da oposição que devemos superar. our heavenly Father's plan O plano de nosso Pai Celestial oferece outros auxílios para nos guiar em nossa jornada mortal. I will speak of 4 of these Eu vou falar de 4 deles. hold me to my Por favor, não se prendam ao número 4, pois esses auxílios se relacionam entre si. merciful Inclusive, há outras proteções misericordiosas além dessas. first I speak of the light Primeiro, falo da luz, ou Espírito de Cristo. in his great teaching Em seu grande ensinamento no livro de Moroni, Moroni quotes Moroni cita seu pai ao dizer que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens that he may know good para que eles possam distinguir o bem do mal. we read this same
Lemos esse mesmo ensinamento em Revelações atuais. And the Spirit giveth light, E o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. and the Spirit E o Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvidos à sua voz. to the voice of the Spirit. Again, E for my novamente, Spirit is sent forth pois meu Espírito é enviado ao mundo light and knowledge, a fim de iluminar os humildes e contritos e para a condenação dos iníquos. President Joseph Fielding Smith, O presidente Joseph Fielding Smith explicou essas escrituras. the Lord has not O Senhor não deixa os homens, born into this quando nascem neste mundo, desamparados, andando às cegas em busca da luz e verdade. Mas todo homem vem ao mundo com o direito de receber a diretriz e a instrução, o conselho do Espírito de Cristo ou luz da verdade. second of the great assistance O segundo dos grandes auxílios que o Senhor fornece para nos ajudar a escolher o que é certo consiste em um conjunto de diretrizes divinas encontradas nas Escrituras como parte do plano de salvação ou plano de felicidade. Essas diretrizes são os mandamentos, as ordenanças e os convênios. commandments define the path. Os mandamentos definem o caminho que nosso Pai Celestial delineou para que possamos progredir rumo à vida eterna. People who imagine Aqueles que veem os mandamentos como a maneira pela qual Deus decide a quem Ele punirá, fail to understand não compreendem o verdadeiro propósito do amoroso plano de felicidade estabelecido por Deus. Ao longo desse caminho, podemos gradualmente alcançar o relacionamento necessário com o nosso Salvador. E nos qualificamos para receber um aumento de seu poder a fim de nos ajudar em nossa jornada ao destino que Deus deseja para todos nós. Heavenly Father desires all of his Nosso Pai Celestial deseja que todos os seus filhos retornem ao reino celestial, onde Deus e o nosso Salvador habitam, and to have the kind e que tenha o tipo de vida das pessoas que vivem nessa glória celestial. ordinances and covenants As ordenanças e os convênios fazem parte da lei que define o caminho para a vida eterna. As ordenanças, junto com os sagrados convênios que fazemos com Deus por meio delas, são passos obrigatórios e uma proteção essencial ao longo desse caminho. I like to think of the role Gosto de pensar no papel dos convênios como uma demonstração de que, segundo o plano de Deus, suas maiores bênçãos são dadas àqueles que prometem, de antemão, guardar certos mandamentos e cumprem essas promessas. other God-given helps from Outro auxílio dado por Deus para fazermos escolhas corretas são as manifestações do Espírito Santo. the Holy Ghost is the third member O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. function Sua função, definida nas Escrituras, é testificar do Pai e do Filho, to teach us ensinar-nos, fazer-nos lembrar de todas as coisas and to guide us. e guiar-nos a toda a verdade. The scriptures include many descriptions As Escrituras contêm muitas descrições das manifestações do Espírito Santo, tal como um testemunho espiritual em resposta a uma pergunta sobre a veracidade do livro de Mórmon. a manifestation Uma manifestação não deve ser confundida com o dom do Espírito Santo, which is que é conferido após o batismo. one of the most significant of God's helps for his faithful Uma das children maneiras mais significativas pela qual Deus ajuda seus filhos fiéis é o dom do Espírito Santo. A importância desse dom fica evidente no fato de que ele é formalmente conferido após o arrependimento e o batismo com água. and then E vem então, explicam as Escrituras, a remissão de nossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. persons who have this As remission pessoas que têm essa remissão de pecados e depois renovam regularmente sua purificação pelo arrependimento diário, e ao viverem de acordo com o convênio que fizeram por meio da ordenança do sacramento, qualificam-se para a promessa de que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, pode estar sempre com elas. thus President Joseph F. Smith
Da mesma maneira, o presidente Joseph F. Smith ensinou que o Espírito Santo vai iluminar a mente das pessoas com respeito às coisas de Deus, convencê-las no momento de sua conversão de que cumpriram a vontade do Pai. E vai ser para elas um testemunho constante e um companheiro por toda a vida, agindo como o guia certo e seguro para conduzi-los em toda a verdade e diariamente enchendo sua vida de felicidade e alegria, com a disposição de fazer o bem a todos os homens, de suportar o mal em vez de infligir o mal, de ser gentil, misericordioso, longânimo e caridoso. Todos os que possuírem esse inestimável dom, essa pérola de grande valor, terão sede contínua de justiça. Sem o auxílio do Santo Espírito, conclui o presidente Smith, nenhum mortal consegue trilhar o caminho estreito e apertado. Com tantos auxílios poderosos para nos guiar em nossa jornada mortal, é lamentável que tantos permaneçam despreparados para o encontro que eles têm marcado com nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. A parábola das 10 virgens mostra que, daqueles convidados a encontrá-lo, apenas a metade estará preparada. Todos conhecemos exemplos de alguém despreparado. Ex-missionários que interromperam seu crescimento espiritual por causa de períodos de inatividade, jovens que colocaram em risco seu crescimento espiritual por se distanciarem dos ensinamentos da igreja e das atividades, homens que adiaram sua ordenação ao sacerdócio de Melquisedeque, homens e mulheres, às vezes descendentes de nobres pioneiros ou de pais dignos, que se afastaram do caminho do convênio sem fazer e sem cumprir convênios no templo sagrado. Muitos desses desvios ocorrem quando os membros deixam de seguir o plano básico de manutenção espiritual, que inclui a oração pessoal, o estudo regular das Escrituras e o arrependimento frequente. Por outro lado, alguns negligenciam a renovação semanal dos convênios, deixando de participar do sacramento. Outros dizem que a igreja não está atendendo às suas necessidades. Eles substituem o que enxergam como suas necessidades futuras acima do que o Senhor tem proporcionado com seus muitos ensinamentos e com as muitas oportunidades que temos de prestar um serviço adequado ao próximo. A humildade e a confiança no Senhor são os remédios para tais desvios. Conforme ensina o livro de Mórmon, o Senhor abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Confiar no Senhor é uma necessidade particular para todos os que erroneamente comparam os mandamentos de Deus e os ensinamentos de seus profetas com as últimas descobertas e a sabedoria do homem. Falei sobre muitas maneiras mortais pelas quais nosso amoroso Pai Celestial tem ajudado seus filhos a retornar a Ele. Nossa parte nesse plano divino é confiar em Deus, buscar e usar seus auxílios divinos, principalmente a expiação de seu amado Filho, nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Oro para que ensinemos e vivamos esses princípios. Em nome de Jesus Cristo. Amém.